Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de História, onde a gente vai continuar falando sobre o mesmo assunto da aula passada, sobre os imigrantes. E nós vamos entender um pouquinho mais por que eles vieram para o Brasil, como foi essa chegada, por que eles vieram para o Brasil. Então vamos iniciar nossa aula lá na página 123, onde o título do texto dessa página fala: por que os imigrantes deixaram a sua terra natal? Por que será que eles deixaram a Europa, Portugal, o Japão para virem ao Brasil? Alguns países estavam em guerra e outros não havia disponibilidade de trabalho. E foi assim que os imigrantes pensaram a se mudar para outros lugares. No segundo parágrafo agora, vamos iniciar a leitura. No século XIX, na Europa, países como Itália, Alemanha e Espanha estavam se modernizando. Então, eles estavam modernizando suas máquinas, sua maneira de trabalho. Então, o que foi essa modernização? Podem grifar esse parágrafo inteiro. Eles estavam trocando a mão de obra do homem por grandes máquinas. Então, uma modernização industrial, onde o trabalho ficou escasso. E essas pessoas, como a população era muito grande, faltou emprego. Se faltou emprego, as pessoas não têm dinheiro. Logo, a condição de vida cai e ela não consegue se sustentar e sustentar a sua família, né? E assim foi pensando nessa imigração. Quem já assistiu o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Não tem imigração lá, mas eu só vou dar um exemplo para vocês. Lá no filme, quem não assistiu, tem no Netflix, é bem legal, eu adoro. Inclusive, quando eu assisto, eu quero comer todo o chocolate do universo. Mas vamos continuar pensando na imigração. Lá no filme, tem um menino ele tem uma condição de vida bem baixa. E, se a gente for pensar nesse contexto de emprego, o avô dele trabalhava na fábrica de chocolate. Mas, devido a tudo que aconteceu lá no filme, a fábrica de chocolate fechou. E ele mandou todos os trabalhadores embora. E ele colocou para trabalhar na fábrica de chocolate dele, no filme, os lumpas-lumpas, que seriam, se a gente fosse pensar nesse contexto aqui, as máquinas lá da Europa, da Alemanha e da Itália. Então, se trocou a mão de obra do homem pela mão de obra mecânica. Sendo assim, faltou emprego e as pessoas não tiveram condições de vida. Outro exemplo, que o pai do menino também do filme, ele perde o seu emprego. Por quê? Porque ele trabalha numa empresa de fechar produtos. E eles trocam essa mão de obra por uma máquina que fecha rapidinho. Então, ele também é mandado embora. E aí tem todo o outro contexto que não vem ao caso agora. Então, só para vocês entenderem o que foi essa modernização, essa troca do trabalho manual para o trabalho das máquinas. E sendo assim, começou a se faltar emprego. A alternativa dos camponeses foi migrar para as cidades, mas as indústrias não tinham vagas de trabalho para todos. E falou dos camponeses por quê? Porque lá no campo também foi incluída essas máquinas, né? Então, igual aqui no Brasil que nós vimos em geografia, a mão de obra do homem foi trocada pela mão de obra dessas máquinas. A produção, a colheita, a plantação. Então, os camponeses migraram para a cidade. Mesmo assim, ainda faltou emprego. Por quê? Por causa dessa modernização nas indústrias. Você está no último parágrafo, tá? O resultado foi que uma grande parcela da população tornou-se sem terra ou sem emprego. E a alternativa para esses europeus que estavam desempregados foi migrar para outros países. Aqui nós temos uma imagem do navio partindo com imigrantes espanhóis. Olhem quantas pessoas. Virando a página agora, na página 124. No Japão, a situação era muito semelhante. O aumento populacional gerou o aumento de trabalhadores. Assim como ocorria na Europa, faltava terra no campo para cultivar e os postos de trabalho nas fábricas das cidades. Então, faltava espaço no campo e faltava emprego nas cidades. Com isso, podem grifar. Em 1908, os japoneses começaram a chegar em maior número no Brasil. Os principais locais de destino foram
São Paulo, onde tem aquele bairro da Liberdade que é lindo, Santa Catarina e Mato Grosso e também algumas regiões norte e nordeste do país. Aqui nós estamos vendo um navio com imigrantes japoneses. Vamos ler abaixo da imagem agora. Muitos imigrantes japoneses optaram por desenvolver atividades ligadas ao comércio nas cidades. No entanto, a maioria foi encaminhada para atividades agrícolas dedicadas principalmente ao trabalho nas lavouras de café, onde normalmente todos os imigrantes eram direcionados. Eles se pensou nesses imigrantes para trabalhar nessa questão agrícola do país. Mas, com o passar do tempo, os japoneses começaram a desenvolver as suas atividades, como a produção de arroz, a produção de chá, o cultivo de hortaliças, e começaram com a cultura deles, a sobreviver com a cultura deles, já que o nosso país é um país muito amplo, né? Então aqui eles tiveram chances de ter terras, cultivar os seus alimentos e a sua cultura. O segundo parágrafo abaixo da imagem agora, tá bom? No final do século XIX, o Brasil passou a receber imigrantes árabes, podem grifar, como os sírios e os libaneses. A maioria dos imigrantes árabes tinham como destino São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Muitos vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, de trabalho e também para fugir de opressões religiosas, de perseguição. Porque, virando a página, na página 125, lá no Oriente Médio, após eles passar por guerras e uma discussão religiosa, e eles se tornaram oficialmente muçulmanos, eles não aceitavam outras crenças religiosas. Então, a pessoa que não fosse muçulmana, ela sofria perseguição, tortura e poderia até ser morta. No Brasil, as primeiras levas de imigrantes árabes se dedicaram ao comércio de produtos diversos, como bijuterias, tecidos, roupas prontas, entre outros artigos. Então, vejam como cada um que veio para o Brasil, como os europeus, os japoneses e os árabes, contribuíram de uma forma diferente, né? Os europeus foram mais para o cultivo da agricultura, já os japoneses começaram a cultivar o arroz, a produção de chá, e aqui os árabes começaram com o quê? Com as bijuterias, os tecidos, as roupas, com o que eles já faziam lá em seu país. E aqui nós temos uma imagem de uma loja paulista, fundada em 1912 por imigrantes árabes. Aqui nós temos uma curiosidade. Os imigrantes sírios e libaneses passaram a ser chamados de turcos. Isso aconteceu porque a região de origem desses povos estava sob um domínio do Império Turco Otâmano. E na hora de emitir os passaportes, esse documento tinha esse carimbo turco. Por isso eles ficaram conhecidos dessa maneira. Virando a página, aqui na página 126 nós temos essa imagem desse homem escorado em sua mala, com essa aparência meio triste, né? Ele não está com uma aparência muito feliz. Então, era muito comum encontrar em São Paulo pessoas assim na época. Por isso, essa artista retratou essa imagem em uma obra de arte. Nós vemos ali, ao lado tem as informações dessa obra, Bert Ormes, e o nome da obra, Saudades de Nápoles. Nápoles é uma cidade do exterior. Então, com esse nome, Saudades de Nápoles, como vocês acham que esse imigrante se sentia? Vocês acham que é possível relacionar o título da obra, Saudades de Nápoles, com a imigração no Brasil? Sim, porque Saudades de Nápoles, ele está com saudade da terra de origem dele, pois ele veio para o Brasil. Qual mensagem você acha que essa artista quis mostrar com essa obra? Que esse imigrante sente saudade da sua cultura, porque por mais que ele trouxe a cultura dele, não é inteira, né? Ela não é cravada igualzinha como é no país de origem. Saudades da sua família, do seu país, da sua casa, dos seus costumes, porque igual nós somos paranaenses,
nós vamos viajar para outro estado ou outro país, mas vamos colocar estado. São Paulo mesmo, nós vamos viajar para São Paulo. Eles têm uma cultura diferente, um jeito de pensar diferente, um jeito de agir diferente. Ou lá no Mato Grosso. No Mato Grosso também eles são bem diferentes, assim. Às vezes até as comidas, a maneira de se vestir, de se portar, de falar. Então, cada estado tem a sua cultura, né? E às vezes, assim, até dentro do nosso país a gente sente isso. Imagina em outro país. Imagina nós lá no Japão ou na China, né? Vendo toda aquela diversidade que eles têm, aquelas comidas diferentes. Então, são culturas diferentes e quem acaba vindo para os locais sofre um pouco com isso. Até o ano de 1915, estima-se que 31 milhões de imigrantes chegaram ao continente americano, que é o nosso continente. O país que mais recebeu imigrantes foi os Estados Unidos, não foi o Brasil. Então, por mais que a gente está conversando bastante sobre o nosso país, para a gente entender como se deu a história dele, mas o país em que as pessoas mais queriam ir era os Estados Unidos. E isso se percorre até hoje, né? Cerca de 21,4 milhões de pessoas. Depois a Argentina, de 4,2 milhões. E o Brasil, com 2,9 milhões de pessoas. Dessa forma, o Brasil não era o primeiro destino desses imigrantes, não era a primeira escolha deles, por vários motivos. E um dos principais motivos era pelo quê? Pelaquela lei de terras que o governo imperial colocou, onde eles teriam que comprar a terra para morar. Sendo assim, muitos não tinham dinheiro, eles estavam procurando melhor condição de vida, então trabalho. E como eles não tinham, isso atrapalhou um pouco essa vinda dos imigrantes para cá. Podem grifar. Que não mais permitia a adoção de terras, a grande quantidade de latifúndios e até a própria escravidão, que foi abolida em 1888. Então, isso foi uma das principais coisas que aconteceram para o Brasil não ser a primeira opção desses imigrantes. Último parágrafo da página 126. Na visão dos imigrantes, isso significava que eles teriam poucas chances de acesso às terras para produzir, ainda que fossem pequenas porções, vistos que teriam que comprá-las, e a outra parte pertencia aos grandes fazendeiros. Então, eles viram que iriam sofrer em questão dessas terras. Então, isso atrapalhou um pouco. Outro fator, podem grifar, o segundo parágrafo da página 127, devido a diversos setores da sociedade brasileira adotarem a mão de obra escravizada, o trabalho livre e assalariado, por sua vez, não era uma opção para a maioria dos empregadores. Então, esse também foi o motivo em que o Brasil não foi o principal destino desses imigrantes. Do total de imigrantes que vieram para o Brasil, aproximadamente metade foi para São Paulo, que hoje é a cidade que tem mais população no nosso país, né? Entre as nacionalidades dos imigrantes que chegaram aqui, destacam-se italianos, podem grifar, sírios, libaneses, espanhóis, portugueses, japoneses, alemães, austríacos, poloneses e ucranianos. Olha a diversidade cultural que o nosso país tem, certo? Galera, agora, teoria, nós vamos parar aqui e vocês vão ali na página 134, onde nós vamos iniciar essas atividades aqui. Vamos responder a 134, 135 e 136. A professora só vai explicar para vocês realizarem, porque é exatamente o que nós acabamos de conversar. A professora não vai deixar todas as atividades lá para o final da unidade, ok? Então, ali na 134, vocês vão ler este decreto do dia 25 de novembro de 1808 e vão responder as duas perguntinhas dele. Quais são as perguntas? De acordo com o documento, qual era a finalidade do decreto? Então, vocês vão ler e vão ver qual era a finalidade do decreto, tá bom? B.
Transcreva a parte do texto que identifica como os estrangeiros conseguiram ter acesso às terras do Brasil. Então, qual parte aqui desse texto fala como os estrangeiros conseguiram ter acesso às terras? Então, já se vê que é um documento que vai falar sobre o quê? Aumentar, povoar as lavouras das regiões do nosso país. O que é aumentar a lavoura e povoar esse local? A parte da agricultura. Aí vocês encontrem ali um trechinho que fala sobre como os estrangeiros conseguiram ter acesso a essa terra, tá bem? Número 2. Após o decreto de 1808, as primeiras colônias de imigrantes formaram-se no Brasil. Lembra que a professora falou? Quais foram as primeiras? A professora falou, são 2 países. Quais foram? Itália e Espanha, Síria e Líbano, Alemanha e Suíça. Lá daquela primeira casinha que nós vimos na primeira aula, lembra que era uma casinha típica da Suíça? Ou Japão e Polônia? Letra C, né? 3. Quais consequências a Lei de Terras de 1850 trouxe para os camponeses pobres, imigrantes e ex-escravizados? O que foi essa lei? Lembra que a lei era que a terra ficou inacessível para esse povo, porque ela teria que ser comprada e não poderia ser doada. Sendo assim, essas pessoas ficaram sem terras para morar e produzir. 4. O Brasil não era a primeira opção de destino dos imigrantes, acabamos de falar isso, certo? E vocês vão explicar por quê. Aqui tem os 2 tópicos já. Letra A, Lei de Terras de 1850. Por quê? Que depois dessa lei, o Brasil não foi a primeira opção. Qual foi o motivo? Né? Então, por quê? Porque eles não poderiam adquirir as terras e assim seria mais difícil se manter no Brasil, porque eles não tinham esse poder aquisitivo de compra. Trabalho com o uso de mão de obra escravizada. Então, como diversos setores da sociedade utilizavam essa mão de obra escravizada, o trabalho livre que eles teriam que pagar não seria uma boa opção no momento, não seria a primeira opção, então faltaria um pouco de emprego também. Página 136 e última. Complete o quadro identificando os continentes de países de origem dos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, Itália, Alemanha e Espanha, continente Europa. Causa da imigração. Nós acabamos de ler o texto. É ali na página 123, 124 e 125, onde vai falar o que cada país, o porquê que cada país buscou a imigração. Vocês vão colocar aqui qual foi o motivo. O que eles estavam em busca? De melhor condições de vida, de trabalho. Por quê? Porque no país deles começaram a modernização, a modernizar o campo e a cidade, então faltou emprego. Europa, depois o Japão, qual o continente? Ásia. Qual foi o motivo? O aumento da população, e com isso gerou o quê? A falta de emprego, onde eles buscaram a imigração. Síria e Líbano, qual é o continente? Ásia. Por que o Síria e o Líbano buscaram a imigração? Tem um motivo diferente, além da melhor condição de vida, certo? Eu espero que vocês citem aqui, tá bem? E por hoje é só, finalizamos a nossa segunda aula da semana aqui. Um beijo e até a próxima.